Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de 2021, um jogo muito aguardado, já que a diretoria de São Paulo, a instituição, resolveu dar uma grande importância para um título em função desse grande período em que o São Paulo não ganha. Né? O São Paulo está há muito tempo sem título, então a diretoria resolveu dar ênfase. Este é o vídeo de jogo. São Paulo empatou com o Palmeiras, a gente vai falar das circunstâncias. Eu já vou antecipar aqui, o resultado não é ruim para o São Paulo, que briga pelo título e vai decidir em casa. Mas o São Paulo tem os desfalques e esses desfalques podem pesar. Então, assim, antes de mais nada, eu só quero fazer aí um grande à parte. Nós tivemos aí uma contusão circunstancial do Daniel Alves. O Daniel Alves acabou recebendo ali uma pancada e torceu o joelho durante a pancada, não foi a pancada que originou a lesão, foi o movimento. Tivemos uma contusão do Benítez, esse já muscular. A gente já tinha o Luciano fora e a gente tem o Éder que não conseguiu se recuperar. Então, eu vou me esforçar muito aqui no canal para que a gente tenha uma linguagem que atinja as pessoas com a informação que é o mais importante. O objetivo aqui do canal é que o São Paulo vença, que corrija alguns erros. Resultado não muda um planejamento ruim. Então, eu vou dar um exemplo que eu dei no vídeo de pré-jogo. Se um goleiro sai numa bola e no momento do chute ele vira de costas, virar de costas é errado. Ele não está vendo a bola. Se a bola bater nele e defender, e se a bola for para o gol e sair o gol, isso não pode mudar o fato de que virar de costas para a bola é errado. Então, o São Paulo rodou? Rodou. Rodou pouco? Rodou errado? Sim. A gente apontou aqui. Isso poderia aumentar as probabilidades de lesão. Podia até não acontecer a lesão. Podia ser que São Paulo tivesse feito tudo errado e tivesse uma sorte muito grande. Mas numa administração você não deve contar com a sorte. Você deve se resguardar ao máximo. Sua obrigação é trabalhar com probabilidades e oferecer ao clube as melhores chances de ser campeão. Isso vale para Libertadores, para enfrentar times mais robustos em fases mais adiantadas do trabalho, da maturação do trabalho do Crespo. Isso vale para tudo. Então, nós tivemos algumas contusões. Para o efeito de jogo, o São Paulo conseguiu arrancar o empate do Palmeiras. Tem o segundo jogo daqui a pouco, daqui a algumas horas, e nós não sabemos quem são os jogadores que estarão disponíveis. Então, de novo, é muito importante que o São Paulo corrija isso para o futuro. Agora, nesse momento, a gente está apoiando e torcendo para que venha o título e para que ele consiga prosseguir na Libertadores. Dito tudo isso, depois desse apêndice enorme, Gabriel, o que você viu e o que você gostou e o que você não gostou num jogo que a gente tinha comentado no intervalo em que o Lisieiro sobrou? Pelo menos na minha opinião, no segundo tempo ele manteve essa performance e eu vou colocar isso aqui, sim, letras garrafais. Lisieiro sobrou. Às vezes a gente esquece de um jogador como Lisieiro. Então, siga com a palavra. É que hoje não devia ser importante o jogo, né? Então daqui a pouco a gente esquece que ele foi bem numa final contra um rival. Na casa do rival. Né? Deve ser o cabelo dele que deve estar ajudando nessa boa performance dele. Mas tem pouquíssimas coisas a não gostar do São Paulo hoje. O São Paulo fez um jogo inteligente, sabia que ia encontrar dificuldade, porque vários elementos, né? Primeiro, clássico. Segundo, uma final que o próprio clube se joga uma pressão absurda. Terceiro, com todo o respeito do mundo mesmo, a Mirassol, Ferroviária e qualquer outros times, o Palmeiras não é Mirassol e não é Ferroviária. Isso num jogo, numa final em 2 jogos em que o primeiro é na casa do rival. Então, considerando tudo isso, mais o estilo de jogo do Palmeiras, que tem uma defesa forte e um contra-ataque muito bom, tem pouquíssimas coisas para a gente não gostar. O São Paulo entendeu o jogo, o São Paulo não caiu em eventuais armadilhas do Palmeiras, conseguiu competir quando perdia a bola. Isso eu acho que dá para contar nos dedos ali. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Uma logo no começo do jogo, um espaço que o Felipe Melo tem para lançar uma bola que o Rony e o Léo apostam corrida. A sorte é que o Léo sai um pedaço na frente, o Léo foi muito bem hoje, ele chega na bola e eu não lembro se foi a bola que ele joga para lateral, para não se complicar, para jogar simples, melhor do que tentar fazer alguma coisa ali que não está sentindo confiança na hora. Não tinha nada, ele podia até recuar para o goleiro, mas talvez ele não tivesse jogado, não teve segurança, que bom. Nesse aspecto, eu acho uma boa decisão do jogador, porque é uma final de campeonato contra o adversário. Porque assim, o Gabriel citou alguns times ruins, que o São Paulo foi ruins, não.
alguns times que o São Paulo teria vantagem jogando, em 10 partidas venceria a maioria. O Palmeiras não está nessa lista, nem o Palmeiras que o São Paulo enfrentou, que era alternativo. Esse Palmeiras veio com vontade de vencer, assim como o São Paulo, veio com titulares, está numa condição muito boa para brigar por um campeonato que até o momento, o Palmeiras não dava importância nenhuma. E se não se classificasse, não dava nenhuma importância a isso. Talvez o Palmeiras não se preocupe com isso, porque tem título recente, talvez. Mas, de qualquer forma, um time dá tanta importância e o outro não, mostra muito a escala em que estão os times. E é muito triste para mim falar isso aqui. Porque, de novo, foi outra coisa que eu conversei com o Gabriel no intervalo, e desculpem esses apêndices, é importante porque é uma final, é importante a gente contextualizar o sentimento. Nós crescemos com São Paulo com uma identificação absurda com Libertadores de América. E agora a gente está dando uma ênfase para o Campeonato Paulista. Ok. Essa é uma nova realidade. O Palmeiras não estava dando, então ele tem um time até mais descansado que o São Paulo. Rodou muito mais no Paulista do que a gente. Se classificou lá e enfrentou um grupo muito mais difícil. É um jogo muito equilibrado. Numa bola dessa, é pro Léo meter para fora mesmo, se ele tá inseguro com alguma coisa. Aliás, o Léo fez uma boa partida, mas tem alguns jogadores do São Paulo que não podem errar e alguns que têm crédito. Foi tudo de uma conversa que a gente teve. Tem 6 jogadores que estavam em campo no segundo tempo, que se erram, o peso é muito maior. E isso é uma coisa que preocupa, porque são jogadores que apresentam muita coisa e que jogam em posições em que erros acontecem com mais frequência, em alguns casos. Mas, enfim, o que você achou mais? Teve esse lançamento do Felipe Melo e em duas oportunidades o São Paulo se desorganiza muito quando vai tentar marcar o Palmeiras lá em cima. O Palmeiras joga a bola para o Everton, o São Paulo sobe com 3 jogadores e os outros 7 ficaram no campo de defesa, todos enfiados na área. O Palmeiras veio com a bola muito conduzida. Até depois, foi um lance que até o Luan aparece pela linha, o Luan do Palmeiras aparece pela linha de lado direito e cruza uma bola que ele erra o cruzamento, mas o Palmeiras chegou com muitos jogadores. Foram 2 momentos assim, ou seja, questões muito, muito pontuais. E de resto, o São Paulo... eu não vou lembrar o jogo que foi, eu não vou lembrar se foi o jogo do Mirassol, o jogo... Não vou lembrar o do Mirassol, da fase de classificação, não esse agora. Eu não vou lembrar qual foi o adversário, que eu acho que foi o Corinthians. Eu acho que foi o Corinthians, talvez. Foi o Corinthians. Que marcou os 2 zagueiros abertos do São Paulo, hoje Léo e Arboleda, e aí Luiz Adriano e Rony fizeram isso, sobrava o Miranda, e no meio de campo, os encaixes individuais dos 2 times prevaleceram sempre que o adversário tinha a bola. Isso vai dificultar muito o jogo. Para o Palmeiras, já vai dificultar um pouco mais, porque não é tanto assim o estilo de jogo do Palmeiras. O estilo de jogo do Palmeiras é recuperar, tentar acionar o Rony rápido, acionar o Luiz Adriano rápido, fazer uma associação entre os dois com um pouco mais de velocidade. O São Paulo tem uma construção de jogo maior. Busca Benítez, tenta fazer a bola passar para o Gabriel Sara, busca associações com o Reinaldo e Daniel Alves, principalmente quando o Daniel Alves cai por dentro, cria essa superioridade numérica, e quando entra o Igor Vinícius, troca completamente as características dos jogadores. Teve uma bola que o Reinaldo cruza e o Daniel Alves não tá. Não foi um bom cruzamento, mas o Daniel Alves fala, eu tinha que estar ali. O Daniel Alves sabe que a jogada era essa, ele não chegou e ele vira pro Reinaldo e fala, não, fui eu. Ainda que o Reinaldo tenha cruzado sem olhar, o Reinaldo cruzou porque era pro Daniel Alves estar lá. Tal é essa associação que você está citando aí. Nessa não aconteceu em função do Daniel Alves e não do Reinaldo. E é importante a gente falar isso, porque o Reinaldo não vem jogando bem esses jogos da era Crespo, ele não vem tendo o mesmo desempenho que vinha tendo na era Diniz, e é curioso porque elas costumam se destacar no esquema do Diniz, foi um recorte que o Gabriel já fez, mas o Reinaldo vem encontrando grandes dificuldades, ainda que tenha dado o primeiro chute do São Paulo, já no segundo tempo. O primeiro lance de perigo do São Paulo foi um petardo, né, do Reinaldo. Sim, ainda que de longe o Everton não teve tanta dificuldade para pegar, mas assim, se a gente analisar... O Volpe teve alguma dificuldade hoje. Se a gente analisar que as melhores chances, os lances que vão entrar em melhores momentos foram de bola parada, seja o escanteio que o Palmeiras teve,
seja essa falta que você está citando, que foi um chute de longe. Outro chute de longe do Sara e 2 erros de saída de bola do São Paulo, passes muito ruins de Benítez e Miranda, a gente entende melhor o que foi o jogo, porque eu não sei exatamente o que a gente espera algumas vezes. A gente acha que o Palmeiras vai dar o campo que o São Paulo quiser, que o São Paulo vai ter o espaço que teve contra adversários mais fracos. O All-Star Game da NBA, que a galera não se marca. Então, certos placares lindos em que você pode dar malabarismo, dar 2 cambalhotas. Esses últimos do LeBron foi assim. Tem uma estratégia muito clara ali do Palmeiras. E assim, Felipe Melo se sobressaindo contra o Benítez, como o Luan se sobressaiu contra o Rafael Veiga. E vai ficar difícil quando você tem os seus principais articuladores muito marcados, quando você tem um time muito compactado, como é o caso do Palmeiras, muitas vezes fazendo linha de 5 com os 3 zagueiros, Mike e Vitor Luiz, e era esperado que fosse assim, e você sabendo que você não pode, você tendo a sua saída de bola marcada pelos 2 atacantes, quando a bola chegava no Arboleda havia pressão, quando a bola chegava no Léo havia pressão, o Léo conseguiu acho que 2 escapadas, uma delas já no segundo tempo, aliás, as 2 no segundo tempo. E então você tem uma limitação de estratégia, e você sabe que não adianta você querer se lançar completamente ao ataque, porque primeiro, você foi jogar hoje com o Pablo como titular, você não tinha Luciano no banco, você não tinha Éder no banco, você não tinha tantas opções assim, e você ainda perdeu o Benítez. Você perdeu o Benítez, Daniel Alves, e muita gente falou, estou estranhando o Crespo não mexer. Velho, ele fez 2 substituições que ele nem queria, e ele já não tinha o time que ele queria para montar. E é importante, é importante ressaltar que o time estava bem. Então, assim, tem que mexer. Assim, mexer por mexer. Assim, o Lisiero, e o Luan e o Léo fizeram partidas excepcionais. Excepcionais. Lisiero, os 3. Luan e Léo. Você percebe, notou que os 3 começam com L, né? Hoje sim, os 3 L's jogaram muito. E o Lisiero foi o melhor em campo dos 2 times. O Lisiero foi o melhor em campo dos 2 times. De todos, não só do São Paulo. Tá. Então, assim, isso preocupa. É invisível, Gabriel. Não é todo mundo que vê. Não é todo mundo que cita o Lisiero. Isso é muito chato, é muito ruim, porque tem jogadores que jogam em posições que carregam um piano enorme, mas que são invisíveis para a torcida. Não é o cara que dribla, não. E desculpa falar isso, porque o torcedor nem tem que se... Não, na verdade, o torcedor deveria se preocupar com todo mundo do time e tentar entender as funções que eles fazem. A função que o Lisiero faz, ela não é tão óbvia. Então, muita gente não entende, ele não é um cara que vai empolgar, mas que joga muita bola. Não mas é invisível. E assim, foi um jogo em que os jogadores, os que ficaram em campo até o fim, aguentaram bem fisicamente. O Lisiero conseguiu jogar com muita intensidade os 90 minutos. O Benítez não sei se aguentaria, pelo sinal que a gente teve, aparentemente não. E até o Pablo, que não foi bem, e aí a gente vai ter que chegar no Pablo, porque assim, quando você tem um jogo que fica preso lá atrás, que fica travado no meio de campo, dos 2 lados, isso vai estourar no atacante de alguma forma. O Luiz Adriano... Estourou no Rony, que é muito melhor que o Pablo, assim, que está numa fase... O Luiz Adriano, o Rony joga mais avançado, mas o Luiz Adriano que muitas vezes tem a capacidade de fazer um pivô, de estar acompanhado quase sempre do Luiz Adriano. Não teve espaço hoje, foi mal hoje, como o Rony perdeu as disputas para o Léo, assim, aí o Pablo, que hoje teve muito menos associações, porque o São Paulo teve muito menos espaço para trabalhar a bola, muito menos tempo no campo de ataque, a gente está achando que o Miranda vai fazer uma bola longa para ele, ele vai botar no peito, driblar 3 caras. É até patético, porque eu até tuitei isso, né? Acho que o cara joga uma bola pro Pablo tá de cabeça ali, nem Pablo, nem Luciano, a gente não tem um jogador com essa característica. Se for para fazer essa jogada, a gente precisa ter um jogador desse, porque não vai funcionar. Esse tipo de bola no desespero não é a bola do cara, de ganhar assim, não é característica. Aí não é questão nem quando ele jogava numa boa fase, que a galera vai falar que nunca aconteceu. Aconteceu no Atlético e no comecinho dele de São Paulo, antes daquela segunda lesão. O Pablo jogava num nível alto e depois ele teve muita dificuldade. Até no começo desse ano, só que é o que a gente fala, adversários muito mais fracos. Né? Mas a jogada que ele faz, que resulta no corte do Felipe Melo, muito mérito do Felipe Melo, porque... melhor do Palmeiras hoje. Sim. Mas o cara demorou para chutar. Não, a bola não vem fácil,
ele faz um corte incrível e ele vira o corpo porque existe uma coisa que é física. O cara não é o Flash, velho, ninguém é. Não, e ele estava sendo travado ali por dois jogadores. Se ele tenta dar um chute ali de qualquer jeito, aconteceria muito provavelmente um chute que o Rony teve, em que ele domina girando ali, meio de costas pro gol, e sai um chute horroroso, que você não tem espaço para chutar. Ele consegue limpar dois jogadores, só que tinha um Felipe Melo na cobertura de dois jogadores que leu a jogada com perfeição. Então, que bizarro, e aí depois o chute do Sara logo seria depois. Um golaço, um gol para virar herói. E tanto ele quanto o Sara mereciam, porque justamente são jogadores que o erro custa muito caro. Então, às vezes, é bom que saia um gol com um jogador desses, porque uma obra do acaso aplaca um pouco essa fúria. Porque nem sempre se analisa o que o cara faz, o que o cara entrega e tal. E ainda que o Pablo não tenha feito um grande jogo, mas, de novo, hoje ele não fez um grande jogo porque o jogo não permitia que ele fizesse, e um jogador melhor na posição dele talvez não tivesse ajudado tanto. Né? Obviamente, a menos que fosse com características diferentes do que o São Paulo tem no elenco. Por exemplo, se você tem um cara que nem um Aloysio Chulapa, que é um cara que você joga a bola para disputar e ele é favorito numa disputa de bola, aí um jogo difícil se torna um pouco mais fácil. Um jogo truncado, uma bola dessa cai. Te dá mais opções, que não era o que o São Paulo tinha. E, de novo, principalmente em um primeiro jogo em que a estratégia era claramente você não ceder tantos espaços para o Palmeiras. Você tem um jogo de volta no Morumbi em que você sabe que se você sai atrás hoje, essa dificuldade que você está tendo para construir, ela vai ser vezes 2. Porque o Palmeiras vai ficar ainda mais fechado, porque sabe que se não tomar gol seria campeão, se saísse vencedor hoje, e você vai ter que se expor ainda mais, porque você sabe que o 0-0 não resolve, você não tem nem pena, você não tem nada, você não conta com nada, e vai deixar o espaço para tudo que o adversário quer. Tudo que o Palmeiras quer é que tenha espaço para que ele possa jogar. Então, novamente, eu acho que a estratégia do São Paulo foi inteligente, para o que o jogo pedia. O São Paulo jogou como deu, principalmente em relação aos seus desfalques, executou bem a estratégia de jogo, porque, de novo, o Abel Ferreira, pelo menos, por mais maluco que seja o calendário do Palmeiras, mas ele pelo menos já está um pouco mais de tempo, o time assimilou ideias muito mais facilmente, até porque são ideias que elas não são fáceis, mas elas são mais fáceis do que se você quiser propor o jogo o tempo todo, pressionar, chegar com muita gente na área para finalizar, que é a proposta do Crespo. E o Crespo chegou há pouco tempo, o máximo que ele teve ali foi uma pausa de pandemia, e o resto ele não tem tempo para treinar. Então é difícil você cobrar o Crespo, porque o adversário está fechado no jogo de ida, num clássico, com qualidade, inventa aí, sem 4, 5 jogadores, inventa aí uma solução. Não é assim que funciona. É pior do que isso, porque assim, inventa aí sem um jogador. Aí começa o jogo. Opa, perdeu o outro. Aí o jogo prossegue. Opa, perdeu o outro. E aí, assim, quando um jogo está truncado e você tem que procurar opções, é uma coisa. Você vai olhar para o banco e falar: opções, tem algo ali que não está funcionando dentro da minha proposta, que eu vou colocar esse jogador e vou mudar um pouco ali. Mas aí você perde um jogador, já é um jogador a menos que você tem. Que é o que eu falei. Quando o São Paulo perdeu 3 titulares para a fase aguda, coisa que a gente está falando lá desde o primeiro. Lá do começo do planejamento que a gente estava criticando, perdeu 3 jogadores, você não perde só 3 titulares, você perde 3 titulares e você perde 3 reservas, porque 3 reservas vão ascender ali para o titular, e aí você vai ficar, né, com reserva do reserva. Quando ele olha para o banco para mudar o jogo, ele perdeu 2 peças que ele teve que substituir, que ele não queria. Daniel Alves era para jogar o jogo todo. Benítez provavelmente para jogar o jogo todo. E o Daniel Alves, o que mais diferente o São Paulo poderia fazer envolvia o Daniel Alves, porque primeiro que era um jogador que poderia gerar essa superioridade, como eu falei, Luan sobrou em cima do Rafael Veiga e o Felipe Melo sobrou em cima do Benítez, enquanto o Benítez esteve em campo. Então, você tem um Daniel Alves que começa o jogo, teoricamente, para brigar com o Vitor Luiz ali pelo lado do campo. E você tem ele saindo da ponta para construir por meio. Como o São Paulo ameaçou fazer nos poucos minutos que ele teve em campo, foi uma ameaça de se fazer. Ele pega a bola, traz por dentro, o Sara se aproxima e o São Paulo consegue ou ter essa aproximação que é tão característica do time, e hoje não existiu, ou pelo menos liberar
as jogadas para um dos lados, seja para o Reinaldo, você concentra o jogo bem por ali, seja para o Reinaldo. O São Paulo hoje tentou novamente muito mais pelo lado esquerdo do que com o Igor Vinícius, porque perde o Daniel Alves muito cedo, e aí a preferência vai naturalmente para o outro lado. Né? 32 ou 35, né? Algo assim, jogou mais da metade do tempo sem o Daniel Alves, e aí você traria o Daniel Alves para cá, para algum jogador se deslocar para a ponta, arrastar um marcador, você tentar quebrar um pouco essa marcação, porque além disso tudo, o São Paulo não tem um cara que vai dominar a bola, vai dar um drible e vai quebrar a marcação. Pô, dei um drible, desencaixei os caras. Não tem. Vida, não tem. Não tem. Então, assim, é uma questão de você entender. Se a gente achar que o São Paulo não ganhou o jogo porque o Pablo não sei o quê, a gente talvez tenha um problema para entender também o jogo da volta. Porque, de novo, observar como foi o jogo de hoje e como poderia ter sido decidido numa pancada de longe, num passe errado no campo de defesa ou num escanteio. E aí você toma um gol de uma pancada do Gabriel Sara, e aí falando do Palmeiras, ou você toma um gol num escanteio que a bola bate nas costas do jogador e entra, no caso do São Paulo, e aí você vai querer criar todo um arco para falar que não, na verdade, o problema... Não. O problema é que o jogo está sendo decidido em pouquíssimas chances. Como teve até um cruzamento que o São Paulo teve uma bola parada, que o Patrick de Paulo domina mal, e eu acho que é o Luan que dá um bico para longe, e o Sara estava chegando. Poderia ser um domínio ruim, que o Sara dá um toquinho na bola, o cara dá a machadada dele, um pênalti gratuito, como poderia ter sido pênalti o lance do Léo, que muito bem tira o pé. De novo, o Léo não cometendo um pênalti bobo. Sim. De novo, a gente já falou isso aqui várias vezes. E poderia, se é um jogador... Se é um jogador desatento, se é um jogador que às vezes tomou o drible, dá um rapa no cara sem a menor necessidade, pênalti 1-0, complicou, mudou toda a história do jogo. Não precisamos lembrar de como foi São Paulo e Grêmio na Copa do Brasil. A diferença é que faz uma bola e um gol para todo o resultado do confronto. Exato. Então, assim, eu acho que hoje é um momento de se elogiar os jogadores que estiveram em campo, a estratégia do time. E agora vai ter o jogo no Morumbi. De novo, a chance de ser um jogo truncado, brigado, igual, é muito alta. É uma chance muito alta. Então a gente precisa, primeiro, ver se vai contar com jogadores. Daniel Alves, Benítez, eu acho que não me parecem lances em que joelho, virilha, não me parece coisa que o cara se recupera em 2 dias, porque se o cara não treinar sexta, ele não treinar sábado, ele não vai para o jogo domingo. Então, não me parece que sejam lances tão fáceis. Mas se você tiver pelo menos o retorno de Luciano para entrar na vaga do Benítez, e aí você tem um Gabriel Sara, e o Éder, para ser uma alternativa no segundo tempo, uma outra característica, um jogador um pouco mais de velocidade. Que jogue 20 minutos no finalzinho ali, se o jogo seguir no equilíbrio. Até porque assim, se esse é o jogo máximo da temporada do São Paulo, se o cara aguentar 20 minutos, põe o cara para jogar 20 minutos, agora beleza. Agora paciência. O problema foi antes, que aí você bota os caras para estourar nesse jogo aí, bota os caras em condição pior nesse jogo aí, mas eu não vou tocar nisso. Eu não vou, a gente já deixou muito claro, eu sei que muita gente não vai entender, porque é coisa de rede social que eu vou tratar num 12 minutos, até. É coisa de rede social que amplifica muito os gritos e aí acaba inviabilizando que se haja discussão. Então, os 12 jogos primários eram um problema. Éder, Luciano, Daniel Alves, não hoje, a outra... Éder, Luciano, Daniel Alves, Gabriel Sara, Benítez. A gente está com, para quem gosta de contar só os jogos de 2021, ou melhor, só a temporada 2021, aparentemente só a temporada 2021 vale, a gente está aí com menos de 3 meses de 2021, tivemos 5 contusões musculares. Xinga o Corran aí, ó. Deve ser culpa do Corran, ele deve ser horrível, deve ser o pior treinador físico do mundo, horroroso. E aí eu pergunto, não está na média de outros times que rodaram mais. Eu não vou ficar entrando nesse mérito. Agora a gente vai ter o jogo de domingo para jogar com quem tiver em campo e, de novo, é um jogo. Então, esse jogo é como se ele não tivesse existido, ele foi 0-0, ninguém está com vantagem, não tem gol fora, não tem gol nada. Então é um jogo no Morumbi em que o São Paulo, se ganhar, leva o título, se empatar, vai para a decisão por pênaltis para saber se sai da fila e se ganha a Copa do Mundo dele ou não. Então, assim, menos mal que não tem toda uma campanha, não tem toda, tipo, não machucou, vai perder a semi, as quartas, a final, pontos corridos, faltam 10 rodadas, todo jogo importa, aí você perde o cara por 5 jogos. Então, menos mal que é um jogo.
é um jogo, o São Paulo mostrou, isso já não é novidade nenhuma, se mostrou competitivo, se mostrou ciente do estilo de jogo do rival, Sim. só que é futebol e é um time com muita qualidade técnica. Então, numa bola, o São Paulo pode decidir a favor e pode ser decidido contra. Eu só espero que a gente lembre desse jogo de ida, a gente lembre de todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente lembre dos jogadores que se machucaram porque tinham que jogar lá a super fase de classificação. Eu espero que a gente lembre de tudo isso e se caso essa óbvio que não é isso, tá? Mas se essa moeda para cima, a gente perder esse cara ou coroa de jogo único, por um escanteio, por um chute de bola, exato, qualquer coisa assim, eu espero que a gente lembre que não está tudo perdido, que não é culpa do fulano, que um cara pode errar no jogo, ou se o Rafael Veiga acerta um chutaço hoje, a gente já está massacrando o Miranda. Se o Luiz Adriano faz a finalização que ele fez na semifinal, um lance bem parecido até, a gente já está querendo o Benítez fora do São Paulo. Então, assim, eu só espero que a gente lembre disso. Porque no São Paulo as coisas não funcionam assim. No São Paulo, se vai para os pênaltis, um cara que já não gostam perde o pênalti, o Volpe não pega nenhum, o Léo toma um drible do Rony, qualquer coisa faz um pênalti, aí a gente já sabe como é que funciona. Então, é a minha única preocupação. Assim, só para a gente encerrar mesmo, São Paulo não é de hoje, mas o São Paulo está num outro patamar em relação à competitividade. Mesmo na temporada passada que a galera falava, horrível, de alguns tempos para cá o São Paulo vem conquistando o respeito de adversários grandes. Não por acaso a gente eliminou o Flamengo em Copa do Brasil recentemente, a gente eliminou Palmeiras para chegar em final, não faz muito tempo. Então o São Paulo não é mais um time, tadinho. Então é legal ver o São Paulo enfrentar um time que está em outro patamar no certame paulista, que é o Palmeiras, em relação a elenco, tempo de trabalho e títulos conquistados nos últimos anos. São Paulo enfrentou de igual para igual, a partida vai ser decidida assim, em detalhes, a final vai ser decidida em detalhes, e o São Paulo com jogadores contundidos, com perdas, que vem para nós aqui do canal, resultado de problemas no trabalho. Não é nada grave, mas problemas no trabalho que, por mais que se queira, não, a gente está empolgado, estamos empolgados, mas tem problema, a gente precisa apontar. Então, assim, São Paulo é para levantar a cabeça, é um jogo bom, é um jogo para se ver, para torcer, para celebrar, só que, assim, se vencer ou perder, os problemas que aconteceram no planejamento, eles não vão sumir e eles podem atrapalhar trabalhos futuros. E se perder, a gente tem que lembrar desses problemas, que é uma coisa crônica que vem atrapalhando muitos trabalhos, para que a gente não comece a condenar o trabalho muito promissor do Crespo e de sua comissão técnica, e até de alguns jogadores, porque quando se erra administrativo, isso pesa no jogador, que é o elo mais fraco, isso pesa no técnico, que é o elo mais fraco ainda, e a gente fica num ciclo eterno. De qualquer forma, 0-0, agora é esperar domingo. Se a gente já estava ansioso hoje de manhã para chegar às 10 horas da noite, imagina para chegar domingo, mas domingo a gente vai saber, a gente vai decidir, e a gente vai ter o campeão paulista para o São Paulo. Daí sim, começar a temporada e alçar seus objetivos e fazer seus planejamentos. Aí eu quero ver, quando a gente estiver liberto, se acontecer o título dessa coisa toda, como é que vai ser esse São Paulo tão renovado com o título. Espero que venha. É isso. Podemos ficar por aqui? Podemos, e só que fique registrado, o jogo de hoje é elogiável, inclusive de todos que estiveram em campo. Todos, sem exceção. Porque hoje não tinha espaço e não teve como você fazer as construções de jogo dentro de uma estratégia dos dois times. E dentro dessa realidade do jogo, não do mundo da fantasia, todos eles cumpriram uma função muito importante, inclusive o Pablo. Tecnicamente não foi brilhante quando dominava a bola e infelizmente ficava sozinho, marcado de perto por um, dois, até três jogadores. Então, que fique registrado, independentemente do que aconteça domingo, que existe um trabalho sendo feito, pelo menos até aqui. Se vai continuar, se vai seguir evoluindo, não sei. Mas até aqui é bom, independentemente do que aconteça domingo. Se tomar 3-0 no domingo, é um problema de domingo, não é um problema do trabalho. Exato. Então, é isso. Um jogo só para essa final. Uma coisa assim, para se levantar a cabeça. Um bom jogo do São Paulo dentro das circunstâncias. E aí algumas perdas que vão pesar para a final. E vamos ver como é que vai ser essa temporada, como é que vai ser o domingo. Não dá nem tempo de fazer nada, né? Porque hoje já é quinta, já enfim, vamos ficar mesmo para o vídeo de pré-jogo no domingo. Então a gente se vê lá. Um abração para todo mundo e
Vamos São Vamos Paulo. São Paulo.